Quando surge Família Palmeiras, trazendo aqui mais um corte pra gente analisar a repercussão da mídia que se rendeu ao Verdão. Palmeiras tá jogando muito, Palmeiras avassalador, 3-0 ontem com show de Estevam, meteu um gol de pênalti ali, né, no rebote do pênalti, depois um golaço, e Flaco Lopes sacramentou, fechou a conta, 4-0 no agregado, Palmeiras classificado na Copa do Brasil, família. Vamos analisar aqui o que a mídia tem falado do Verdão, que tá imparável, a mídia se rendeu, não tem como. Os créditos tá todo aqui na descrição, beleza? Se inscreve, deixa o seu like pra impulsionar mais o vídeo, tem mais delongas. Bora pro vídeo. Ô Massa, vamos falar de coisa boa agora? Boa pro teu time, boa pro Palmeiras. Palmeiras vencendo o Ceará aí por 3-0 no Allianz Parque, se classificou para as oitavas de final. A gente já tá vendo os melhores momentos da partida num primeiro tempo em que, pelo menos na minha visão, o Palmeiras controlou mais o jogo, mas ainda assim sofreu um contra-ataque ali. O Ceará conseguiu marcar um gol que foi anulado por impedimento. Mas no segundo tempo aí apareceu a estrela do Estevam, que sofreu um pênalti, depois cobrou o pênalti, perdeu, mas fez no rebote, um golaço depois e o Flaco Lopes fechando o placar. Uma sensação assim já de saudades dessa joia que logo logo vai embora. Como é que você viu essa partida do Meu Verdão? Deus, mas San Genaro, me explica, não pode perder pênalti assim. O Palmeiras não sei o que que tem ali, viu? Olha, eu vou falar para você sabe, Mas Luísa, completou depois, Alicia. Massa! Que corneta Não, você! não, calma, eu vou terminar para dizer o seguinte: você sabe que nos anos 80 tinha um dirigente do Palmeiras chamado Nicola Rattioppi, e eu ia lá para a porta do Lorde Hotel. Ficava ouvindo a Rádio Globo, o Pascoal dentro conversando com ele, e muitas vezes ele me chamava para entrar, e eu ficava ali no Lorde Hotel e tal, que já faliu, acabou, enfim. E ele falava assim: Mandini, futebol é momento, o Palestra vai ganhar hoje, quase chorando, sabe? E esse é o momento do Palmeiras, é, é espetacular. Tudo bem, ele perdeu o pênalti, fez o gol no rebote, mas o momento do Palmeiras é espetacular. O jogo foi tranquilo, Luísa. O Ceará teve duas oportunidades, uma delas você já citou, que foi num lance que o jogador do Ceará estava impedido, e uma outra no segundo tempo, aos 12 minutos, numa finalização. O Ceará fez o que poderia fazer, jogar no contra-ataque, esperar uma bola. Achei que o primeiro tempo do Palmeiras não foi tão bom, não teve tanto volume, e no segundo tempo teve. O Palmeiras teve chance aos 3 minutos, teve chance aos 8, teve chance aos 13, né? E aos 19 acabou saindo o pênalti, e aí alivia. A Alicia vai entender o que eu estou falando, não porque vocês não têm capacidade para isso, mas é porque ela entende um pouco a alma palestrina, né? Você percebe que o Allianz Parque faz assim, ó, quando sai o gol. Ah, porque na memória do palmeirense tem CRB, tem Parmeirada, tem Asa de Arapiraca. Asa Isso de não sai Arapiraca. um pouco, não é? Isso não sai da Gente, vocês alma do precisam atualizar palestrino, esse né? RG, isso aí já ficou para trás. Não, isso aí tá no Se DNA, bem que isso aí teve tá um Então, impresso no CRB DNA. com o Abel, né? Em 2021 teve um CRB com o Abel em Tem. 21. exato. Teve, então. Então, assim, tem. O Palmeiras perdeu o título para o Defensa e Justiça, com todo respeito, né? Com trocentos pênaltis a favor. Essas coisas fazem parte da vida de todos os clubes, mas no Palmeiras fica muito latente, né? E sobre o Estevão, né, cara? Você vê como falar que ele é diferente, mesma coisa que dizer que eu sou careca, mas veja, ele ainda, né, para o jogo contra o Red Bull, ele não conseguiu ter a performance que teve. Mas hoje o jogo era dele, jogando do lado esquerdo, uma posição diferente, tabelando com o Maurício, criando chance, criando oportunidade. E foi uma vitória justa de quem produziu mais, jogou melhor, marcou melhor, aproveitou melhor as chances. Enfim, a nota triste é a contusão do Felipe Anderson, né? Ele não consegue jogar, impressionante, sentiu a coxa, e aí, cara, coloca sim em risco a participação dele no Mundial. Não dá para saber ainda como é que tá, o que que vai, como é que vai ser. Tem que esperar 2 dias para ter uma ideia do que foi, se foi só um. Ele saiu andando, não saiu mancando, não parece ter sido muito grave. Mas muscular, sabe como é, né? Demora para recuperar. E saiu ali, né, nos minutos iniciais do jogo ainda, aos 12 minutos, mais ou menos, se não me engano, né? E o Mike entrou no lugar dele.
para fazer essa função, uma característica um pouco diferente, mas ali atuando no lugar do Felipe Anderson. Alicia, você no seu destaque inicial, na sua manchete, você falava sobre o Estevão, né? E é inevitável a gente falar sobre o talento desse jogador, sobre a habilidade, sobre o que ele faz em campo. Aquele segundo gol foi uma coisa linda de ver como ele rabisca, né? Como ele vem e faz o gol. Realmente vai fazer muita falta. Restam aí poucos jogos para a torcida curtir até o Super Mundial e depois ele vai para o Chelsea. Você acha que o Palmeiras tá pronto para ficar sem o Estevão? Até porque se preparou muito para isso, se planejou, né? Fez uma grande janela agora, gastou muito, até porque também tem estrutura para gastar. E o Abel pensou bem nesse elenco, mas, claro, um jogador que faria falta a qualquer time. Para um Palmeiras, é um jogador que faz menos falta por esta estrutura de time, mas quero te ouvir também sobre essa partida, né? Um Palmeiras sempre muito competitivo, muito seguro e que passa aí com tranquilidade para as oitavas de final. Luísa, sobre o Estevão, eu acho que ele vai fazer menos falta do que se fosse o ano passado, por exemplo, mas eu acho impossível um jogador dessa categoria não ter impacto com a sua saída. Sempre vai fazer falta. Né? O Palmeiras hoje não tem um jogador capaz de impactar uma partida da maneira como o Estevão faz, atuando no time. Não tem. O Vitor Roque pode se tornar esse cara, o Paulinho pode se tornar esse cara, mas hoje nenhum deles tem esse papel, o cara que muda a partida, né? Não está acontecendo nada efetivamente, e ele vai lá, estica essa bola na linha de fundo, consegue um pênalti, perde o pênalti de novo, né? Acho que ter perdido aquele pênalti contra o Corinthians pesou muito para ele também, dá para sentir esse nervosismo, mas faz o gol, depois nessa confiança, 3 minutos depois faz um golaço, né? Sai ovacionado pela torcida, e, de fato, né, a torcida entende, parte dessa reverência é entender a falta que ele vai fazer. E eu vou me permitir cometer aqui uma comparação entre a relação do Estevão com a torcida e a relação do Neymar com a torcida. A gente está falando de um menino de 18 anos. Este sim é um menino de 18 anos e um cara de 33 anos que já rodou o mundo e não consegue entender e respeitar a sua torcida, enquanto, né, o Estevão visivelmente ali prestando uma homenagem, prestando uma reverência à torcida que o ovacionava na sua saída. Então, acho que ele vai fazer muita falta, porque ele tem essa capacidade de encontrar espaços, né, mesmo contra times que marcam muito bem, né, porque ele tem o drible, ele tem a velocidade, ele tem essa capacidade de esticar a bola até o fundo, que o Palmeiras não tem sem ele, né? Mas, claro, tem toda uma estrutura que a gente vê muito isso. Se a gente pegar o Palmeiras, o jogo do Palmeiras na ida e o jogo do Palmeiras na volta, parece outro confronto. O jogo da ida foi muito pegado, muita falta, muito duro. O Palmeiras só arrumou um gol, né, numa bola aérea com o gol do Gustavo Gomes. Você pega o segundo jogo, é outro Palmeiras. O Palmeiras fez 2 faltas no primeiro tempo inteiro. Né? Então, essa capacidade de se reinventar é uma coisa que o Abel mostra incessantemente. E o Palmeiras tem agora uma derrota em 17 jogos, 7 vitórias seguidas, jogando de jeitos diferentes, com times diferentes, em que você mal consegue identificar qual é o time titular, né? Quem é titular no meio-campo do Palmeiras hoje? É difícil dizer, né? Então, você tem a saída do Felipe Anderson, que jogou 368 mil partidas na Itália sem se lesionar, e agora que não consegue engatar uma sequência, mas você coloca uma dobra de lateral, coloca o Mike, e o time não perde em qualidade. Muda seu jeito de jogar, mas não perde em qualidade. Então, eu imagino que o Abel vai conseguir manter esse Palmeiras forte no meio do ano. Tem também a janela, né? Saber se o Palmeiras vai se reforçar ou não. Mas não tem dúvidas que o Estevão vai fazer muita falta e essa contagem regressiva começa a ficar bem dolorida, porque agora, né, restam 2 partidas no Allianz Parque, se eu não me engano, e depois, né, mais 2 outras partidas pelo Brasileiro, Super Mundial e adeus. É uma pena, né? Aliás, vamos ouvir o Estevão, e ele estava até emocionado depois da partida. Vamos ver o que ele disse. Estevão, aí. Mais espaço, mais confiança para demonstrar o seu futebol, jogando também nessa função. Claro, eu nem sabia que eu estava na pré. Não, também não sei. Estou perguntando se você sabe. Eu não sei.
Porque, cara, eu tô tão emocionado que eu tô tentando o máximo ficar aqui no Palmeiras, sabe? Às vezes demora até um pouquinho pra sair do CT, porque tá acabando, mas meu foco é o Palmeiras. Mas se vier uma convocação, claro que é uma honra para todo jogador que tá na seleção brasileira, poder ajudar o país. Então, se vier uma convocação, vou estar muito feliz. Mas se não vier também, vou tentar desfrutar o máximo ainda desse restinho aqui do Palmeiras. Ah, é até fofo, né? Ele falando da emoção dele, genuíno, né? Uma coisa assim humana, muito legal. Ô, Bira, a gente olhar para o fim de semana, tem aí um Palmeiras e Flamengo, né? Um jogo entre dois dos principais, ou os dois principais concorrentes ao título do futebol brasileiro, pelo menos é o que apontavam aí todas as análises no início do campeonato. Um Flamengo que talvez chegue um pouco mais descansado porque jogou um dia antes, né? Então tem toda essa questão do calendário também. Dá para projetar alguma coisa com o Palmeiras jogando em casa, esse time tão forte, tão sólido como tem sido, e o Abel rodando o elenco, né? Ele mostra que hoje o Palmeiras não tem titulares resolvidos, porque ele tem essa prática de rodar o elenco e todo mundo que entra dá conta do recado. É um time coletivo, é um elenco mesmo que vem funcionando. O que dá para imaginar desse jogo? Luiz, eu acho que a equipe do Palmeiras é a mais consistente do Campeonato Brasileiro hoje, sabe? Acho que é a mais equilibrada, acho que o Abel, de novo, mostrando que de tática ninguém pode discutir com ele, que ele sabe o que ele faz. Para mim, ele ressurge, né, o Felipe Anderson nessa temporada, com ele pela direita, e não necessariamente ele mata o Estevão, né, que teoricamente era a função do Estevão, e muito pelo contrário, ele agrega o Estevão no jogo, inclusive com o Felipe Anderson, às vezes, fazendo essa aproximação. Gostei que hoje ele veio com o Maurício também mais pelo meio, né, deixou o Estevão na esquerda, dava o corredor para o Piquerez, e o Estevão ia para o meio, porque o Vitor Roque também é esse atacante de deslocamento, né? Então, acho que a equipe do Palmeiras, ela se encontrou, assim, equilibrada, e pode mudar peça, pode não ser o Lucas Evangelista e o Aníbal, pode ser o Emi Martinez e o Richard Rios. Eles conseguem cumprir a mesma função de maneira exemplar, assim. Foi um jogo hoje que a equipe do Ceará é uma equipe muito boa, que gosta de trancar esse jogo mesmo, trabalhar com as linhas muito baixas, difícil de entrar para fazer gol, e a equipe do Palmeiras fez um 3-0. Ah, beleza, no primeiro tempo terminou 0-0, depois você começou a abrir o placar com o pênalti no Estevão, mas se você parar para pensar, foi o pênalti do Estevão, um minuto seguinte foi um golaço que ele arranjou, num grande passe do Lucas Evangelista, que conseguiu ver o Estevão na esquerda, dessa vez, para fazer o gol. Ou seja, você vê que tem muitas soluções dentro do jogo do Palmeiras. E hoje eu acho que o Felipe Luiz ainda está encontrando essas soluções na equipe do Flamengo. A equipe do Flamengo às vezes oscila dependendo do adversário, ainda encontra dificuldades no seu estilo de jogo. Já o Palmeiras não, é um time muito maduro. Então, se fosse projetar algo, projetaria a vitória, afinal de contas o Palmeiras, eu não consigo me lembrar a última vez que perdeu, acho que foi para o Bahia, em casa, Bahia, no Allianz. 7 jogos atrás, né? Mas antes ainda teve uma sequência de 7 vitórias seguidas. Então foram 7 vitórias, a derrota e mais 7 vitórias, né? Então, e mais 7 vitórias, jogos, exato, né? E a gente não está falando de uma invencibilidade de empates, né? Por exemplo, que a gente fez muito com o Zubeldia do São Paulo, né? Que, não perdia, mas também não ganhava sempre. A equipe do Abel é sobre ganhar, perde raras oportunidades e ganha sempre. Então, acho que é uma unanimidade hoje, é o time que vem mais me encantando assim de ver o jogo, tenho acompanhado, porque acho que o Abel de novo mostra toda a maestria dele de ideias assim e conseguiu fazer o Palmeiras ser novamente favorito a tudo, né? A gente coloca, mas no começo do ano às vezes dá uma engasgada e sempre no meio do ano ele lembra porque que o Palmeiras é candidato a título todo ano, quer o mundo queira, quer não.
Isso sem falar no desempenho fora de casa, né? Que o Palmeiras está 20 jogos invictos, são 17 vitórias, 3 empates, somando aí a última vitória contra o Bragantino de virada fora de casa. Então, são números realmente impressionantes. E aí, Massini, chama atenção porque foi um início de temporada turbulento, né? Ali no Campeonato Paulista, o Abel sendo questionado, uma parte da torcida, até uma parte da arquibancada ali vaiando, e não o Abel, pessoa, figura sendo questionada, né? Mas o desempenho naquele momento sendo questionado, e aí novamente com o elenco em reformulação, com o time com peças novas chegando, ele tendo que fazer esse engate, trocar o pneu com o carro andando, e ele consegue encontrar essas soluções. Hoje, você vê o Palmeiras quão à frente do Palmeiras, se é que você vê, né? Mas já considerando isso, os números, o Palmeiras abriu 4 pontos de vantagem aí para o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Na Libertadores tem a melhor campanha da fase de grupos, se classifica aí com tranquilidade também na Copa do Brasil. Os números pelo menos colocam o Palmeiras à frente do Flamengo. Você vê essa diferença entre os dois? O Palmeiras hoje está num nível superior ou bem superior ao Flamengo? Não, acho que não é bem superior ao Flamengo. Eu acho que é superior. E tem um detalhe que Tá. pouca gente percebe, né? Você vê que você tem uma gestão de continuidade, não de continuismo, né? Da Leila. Ela reforçou o time, colocou dinheiro, fez uma janela, talvez a maior da história do Palmeiras, com certeza. E do outro lado, você vê um presidente novo, sem poder contratar, porque o antigo, para ganhar a eleição, comprou um terreno à vista, treinador jovem, né? Muitos jogadores lesionados, muita mudança no CT, no Ninho do Urubu, muita mudança na gestão do Flamengo. Gente, isso tem um peso, isso pesa, tá? Então não é só em campo que a campanha do Palmeiras é melhor, tem 4 pontos a mais, mas acho que o jogo de domingo ele vai falar muito, muito dos dois times, né? Será que o Flamengo aprendeu algo no jogo contra o Cruzeiro? Será que o Palmeiras é capaz de vencer e vencer bem o Flamengo dentro de casa, como não acontece há algum tempo? Então, acho que é um jogo importante, não decide nada. Se o Flamengo ganhar, ótimo para o Flamengo, vai ficar um ponto só atrás. Se o Palmeiras ganhar, complica um pouco mais. Sabemos que esse time do Palmeiras na frente, 5, 6, 7 pontos, é consistente, é difícil tirar a diferença, porque vocês acabaram de falar, o time não perde, mas depois da Copa do Mundo de Clubes, a gente não sabe o que vai virar, né? A gente não sabe como vai ser o Flamengo, como vai ser o Palmeiras, se eles vão chegar sequelado, se eles vão chegar bem, se eles vão chegar felizes, enfim, missão cumprida, não dá para saber. Então, por enquanto, claro, me parece o Palmeiras melhor, até porque tem, por exemplo, contra o Red Bull, o Palmeiras tinha uma média de idade de 26 anos, né? E são jogadores extremamente fortes, né? A gente tem no Brasil, eu não sei se é só aqui, pela minha referência aqui, a mania de não ouvir os treinadores. O Abel está falando isso desde o final do ano passado. O planejamento está sendo feito, o ano que vem nós vamos rodar o elenco, os reforços vão chegar, reforços não chegaram na hora certa. Para mim, poderiam ter aparecido antes, né? Vitor Roque, Paulinho, tal, Paulinho machucado. Mas a gente não ouve, a gente dá importância para o campeonato estadual, para essa maldita jabuticaba que existe no Brasil. E é isso, vai, empata com o Mirassol, perde do 15 de Jaú, é crise, pardal, manda embora, burro, acabou o ciclo. Quanto que a gente ouviu isso? Né? Eu ouvi muito lá Bateu no nos teto, meus. né? É isso aí, bateu no teto. Pois é, sabe, a gente precisa ouvir mais as pessoas, os profissionais do futebol. O Palmeiras tirou 5 moleques da base, da Copinha, os caras estavam lá para jogar a Copinha. Salvo engano, eles jogaram o primeiro e o segundo jogo e foram tirados de lá. Então, cara, é uma loucura. A gente tem que aprender a ouvir as pessoas. Assim como a gente tem que ouvir o Felipe Luiz quando ele tem dificuldade. Porque outro dia ele disse: Olha, eu perdi a mão do jogo, né? O jogo ficou sem controle, né? Porque é assim que funciona mesmo. O futebol, para mim, nada mais é que organizar o caos. Não é fácil mesmo para ele que é tão jovem, né? Tomar decisões tão rápidas. Por isso que tem outra coisa. Ele, como técnico, ele é um técnico que ele ter experiência como jogador é pensar um monte de coisa diferente que o técnico tem que pensar.
Entende? Então isso vai levar um tempinho para ele também se adaptar. Sem dúvida, né? É um técnico em formação aí, que já vem apresentando muito mais informação. E as análises são muito emocionadas, né? A coisa da rede social, né? O Antônio Oliveira, outro dia, na estreia pelo Sport, foi vaiado com 20 minutos de jogo na estreia. Gente, eu achei isso uma coisa tão maluca dos E tempos que tinha a gente coleguinha vive, né? pedindo o Felipe Luiz para a seleção, cara. Um dia para a seleção, aí no outro ele tem que ser demitido e fazer parte da comissão do Jorge Jesus. Né? A gente vive tempos difíceis. Falando em tempos, Alicia, nosso tempo. Oi, Alicia. Eu só ia dizer, o Ancelotti vai conhecer a torcida da seleção brasileira em São Paulo, né? Também pode estar aí, na Neoquímica dependendo Arena, da vai atuação ser curioso. do time, pode ser apresentado a sua primeira vaia, quem sabe? Pode ser, quem sabe. Vamos fazer uma enquete. Com quanto tempo o Ancelotti vai tomar a sua primeira vaia à frente da seleção brasileira? Falando em enquete, ó, a enquete que lançamos, hein? O que mais chamou atenção nessa noite? O show do Estevão pelo Palmeiras, os 3 pênaltis perdidos pelo Inter, o Bragantino vencendo por 6-0 ou o desempenho do Neymar? 39% venceu o show do Estevão pelo Palmeiras, hein? O garoto está com muita moral e é para ser assim mesmo. Depois dessa história, teve bola rolando e o Palmeiras ganhou de 3-0 do Ceará. A primeira partida foi 1-0 lá na capital, Fortaleza, e agora o Palmeiras repete a vitória 3-0. A nossa repórter Heloíse Ornelas estava lá na Arena do Palmeiras e acompanhou a vitória e vem aqui com os detalhes no telão. Diz aí, Elô! Fala, Fernandinho. O Palmeiras está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Venceu o Ceará por 3-0 aqui no Allianz Parque. No jogo de ida, 1-0 para o Verdão lá no Ceará. E na partida de hoje, o Palmeiras criou mais chances na primeira etapa. O Ceará até conseguiu balançar as redes num contra-ataque do Pedro Henrique, mas o gol não valeu. Ele estava impedido. Mas no segundo tempo, o Estevão foi derrubado dentro da área pelo Nicolas. E depois da análise do VAR, o Daronco marcou pênalti. O próprio Estevão cobrou. O Fernando Miguel, o goleiro, até defendeu, mas no rebote o camisa 41 fez 1-0 para o Verdão. Aos 24, a cria da academia ainda ampliou, recebeu do Evangelista, foi para frente, pedalou, fez um golaço 2-0. E ainda deu tempo para o Flaco Lopes fazer o terceiro gol, ele que saiu do banco e entrou no lugar do Vitor Roque, 3-0, 7ª vitória seguida do Verdão. E com os 2 gols na partida, o Estevão, que é o artilheiro do clube na temporada, chegou a 10 bolas na rede em 2025 e agora a cria da academia tem mais 2 jogos aqui em casa, no Allianz Parque, antes do Mundial de Clubes e da despedida do Palmeiras. O jogador, inclusive, saiu de campo muito emocionado nesses últimos dias de Verdão. Muito obrigado, Elô. Vamos ouvir agora o craque do jogo, Estevão. Vamos ouvi-lo. Esse momento está sendo maravilhoso para mim, acho que não poderia ser melhor. Estou desfrutando cada vez mais desses momentos incríveis que eu estou vivendo pelo Palmeiras, no Allianz, no CT. Então, tenho que agradecer a Deus por esse momento e está sendo muito especial para mim. Hoje eu joguei em outra posição, né, que não na minha ali na direita, mas hoje eu ajudei pela esquerda. Mas cara, o mais importante é ajudar o Palmeiras, onde o Palmeiras precisar, estou à disposição. E se for para ajudar o Palmeiras a conquistar vitórias, então, para mim, é o mais importante. Eu senti falta de tudo, porque o Palmeiras foi um clube que abriu as portas para mim. Sou eternamente grato por tudo que o Palmeiras fez na minha vida. E posso estar ajudando hoje com gols, com vitórias. Essa acho que é uma forma de retribuição por tudo que o Palmeiras fez na minha vida. O nosso foco é sempre o mesmo, que é buscar a vitória. E a gente encara todos os jogos como se fosse uma final. E uma coisa que o Abel tem batido muito na tecla é que esses jogos que preparam a gente para o Mundial. Então, tivemos um jogo muito importante hoje, vamos lidar no primeiro tempo e no segundo, vamos ter mais um no domingo. Então, são jogos que preparam a gente para o que vem de maior, que é o Mundial pela frente. Então, acho que são jogos para a gente preparar bastante. Estou emocionado porque eu estou tentando o máximo ficar aqui no Palmeiras, sabe? Às vezes demora até um pouquinho para sair do CT, porque tá acabando, mas meu foco é o Palmeiras. Mas se vier uma convocação, claro que é uma honra para todo jogador que está na seleção brasileira, poder ajudar o país. Então, se vier uma convocação, vou estar muito feliz. Mas se não vier também, vou tentar desfrutar o máximo ainda desse restinho aí pelo Palmeiras. Nosso time é um time bem unido, não só dentro de campo, mas fora de campo também.
nas amizades. Então acho que isso fortalece muita gente para o que acontece dentro de campo. Momentos difíceis, a gente está sempre junto, momentos que a gente está numa vantagem, a gente está junto também. Então acho que esse crescimento junto, fora e dentro de campo é muito importante para que os resultados deem certo e fluam. Bom, depois do jogo, o técnico Abel Ferreira foi correndo acompanhar a formatura de uma das suas filhas. Por isso, ele não deu a entrevista coletiva. Quem conversou com os jornalistas foi o seu auxiliar, o Vitor Castanheira. Tem que pensar à frente e já está a ver à frente. Já nos preparamos no início, por isso que, como vocês veem, o plantel está com boas opções. Temos praticamente 2 jogadores por posição com o mesmo nível. Quando aumenta a competitividade interna, logicamente o desempenho do jogador vai melhorar. Vamos pensar primeiro neste Mundial que aí vem, que está próximo, e depois logicamente teremos tempo para pensar. É um facto, vamos perder um excelente jogador, futuro do Brasil, mas a seu tempo pensaremos nessas soluções. Este rodízio é feito porque os jogadores nos mostram no dia-a-dia que estão preparados. Então, estando preparados, depois, mediante aquilo que nós pretendemos do jogo, nós fazemos a seleção natural dos jogadores. O que nos dá satisfação é que, como tu disseste, podemos mudar 5, 6 jogadores e a equipa mantém a mesma identidade. E acho que isso, para quem vê, para a comissão técnica, isto é sinal de orgulho e é sinal de trabalho. Sabíamos a responsabilidade do jogo, é um jogo de mata-mata. Do outro lado está uma equipa competente que vem, logicamente, com a ambição, mesmo que o resultado da primeira mão não foi favorável, bem com a ambição de poder chegar aqui e poder ganhar, logicamente. A verdade é que na fase inicial nós tivemos oportunidade para abrir o jogo e se conseguimos abrir naquela estou-me a lembrar do Esteban que ficou na cara do goleiro, fazemos 1-0, logicamente o jogo vai se tornar melhor. Porquê? Porque já são 2 golos de diferença, o Ceará vai ter que se expor um bocadinho mais e foi o que aconteceu na segunda parte. Nós conseguimos abrir, ok, de pênalti, claro, conseguimos abrir, logicamente o Ceará vai ter que se expor mais um bocadinho e depois aproveitamos os passos que eles começaram a dar e o resultado foi natural, na minha opinião. O Palmeiras vive um momento especial. Na Libertadores da América, líder do seu grupo, já conseguiu garantir a melhor campanha para a próxima fase. Isso dá vantagem se o time for até a semifinal do campeonato e sempre decidir em casa. É líder do campeonato brasileiro, vai encarar o Flamengo no domingo para ver quem fica na frente da competição e agora avança para a próxima fase da Copa do Brasil. Pois é, então, família, a gente viu aí, né, as notícias aí do pessoal do Fim de Papo lá do All Sport e também vimos a matéria lá do Esporte na Band e o Fernando Fernandes falando sobre esse momento, né, família, esse momento maravilhoso que o Verdão tá vivendo. Já são 20 jogos sem perder fora de casa, uma sequência aí agora de novo de 7 vitórias depois de ter perdido pro Bahia. Palmeiras engrenou, é líder geral da Libertadores, Palmeiras é líder do Brasileiro, Palmeiras tá classificado na Copa do Brasil, momento mágico, o Estevão voando, marcou um golaço ontem e outro gol no rebote do pênalti. Sensacional, família, sensacional. A gente tem que desfrutar desse momento, tem que aproveitar, tem que, cara, tem que comemorar, tem que curtir, família, porque a gente sabe que uma hora acaba, né, cara? Nada é pra sempre. Por mais que a gente já tá aí na 4ª, 5ª temporada seguida aí com o Abel, passando praticamente todos os anos ganhando algum título pelo menos. Em anos mágicos ganhamos 2 Libertadores. É sensacional, sensacional, família. Acho que a gente só vai desfrutar de fato, mano. A gente só vai dar valor de fato quando acabar, quando o Abel Ferreira se for, né, quando ele sair do Palmeiras. Aí sim a gente vai começar a entender o que é esse momento que a gente tá vivendo, cara? Essa era Abel, essa terceira academia. Então é isso, família. Verdão classificado, 3-0 contra o Ceará no Allianz Parque. Allianz Parque lotado, porque teve ingresso mais barato. Outro detalhe importante que a diretoria acertou mais uma vez, hein? Após ter diminuído o ingresso lá na Arena Barueri contra os Tricas, eles viram que isso traz o povo, traz a torcida junto com o time, né, cara? Aquele torcedor mais raiz, aquele que apoia, que canta os 90 minutos. E fizeram isso agora contra o Ceará, os ingressos mais acessíveis, e também vai acontecer contra o Cheirinho, né, domingão agora. Então, cara, é papo de casa cheia de novo, torcida pressionando, torcida apoiando, e é isso que tem que ser, cara. O Allianz Parque tem que ser temido, como era em outrora aí, outros tempos, quando o Allianz Parque era um caldeirão, quando todo mundo tinha medo de jogar lá. A gente tem que resgatar essa identidade do Palmeiras jogando em casa, né, família? Próximo jogo do Palmeiras contra o Flamengo no Allianz Parque.
E é esperar que o Verdão vença mais um jogo, faça um jogo bom contra eles, para que a gente distancie mais ainda na tabela. Dá para abrir 7 pontos nessa rodada e seguir tranquilo aí até a chegada do Super Mundial, né? Uma notícia ruim do jogo de ontem foi o Felipe Anderson, que saiu lesionado logo no começo do primeiro tempo. Vamos esperar aí, vamos torcer que não seja nada grave, porque agora que ele começou a desempenhar um bom papel na posição dele ali, né, família? Vamos esperar que ele esteja bem, esteja apto para disputar esse Super Mundial aí, que vai ser muito importante pra gente. Ó, se você ainda não é inscrito, se inscreve. Tamo com 1.800 inscritos, beleza? A gente vai começar a trazer sorteios pra vocês aqui a partir do momento que chegar em 2.000 inscritos, fechou? Quando bater 2.000 inscritos, eu vou começar a abrir lives de pré-jogo e pós-jogo. Todo jogo a gente vai abrir a live 1h30 antes, 2 horas antes, pra fazer ali as análises do que pode ser o jogo, provável escalação, quem vai, quem não vai, relacionados, todos os bastidores do pré-jogo. E também depois a gente vai trazer, consequentemente, o pós-jogo com todas as notícias, todos os acontecimentos do jogo, beleza? Isso em qualquer jogo, seja Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro. A gente tá com essa meta aí, beleza? Então a gente conta com vocês. E eu quero agradecer também todo mundo que já é inscrito, que comparece, deixa o like. Todo mundo que assiste até o final aqui o vídeo, isso fortalece demais o canal, beleza? Então é isso, família. Se inscreve aí, porque os sorteios vão ser de graça, fechou? Basta estar inscrito aqui no canal, que a gente vai começar a fazer os sorteios na live de canecas, camisas personalizadas, tudo aqui do canal Residência dos Porcos, beleza? Tem mais novidades chegando aí, futuramente a gente pode estar até trazendo camisas oficiais do Palmeiras, camisas da Mancha Verde, enfim, vocês que vão decidir. Conto com vocês, beleza? Vocês escolhem os prêmios que a gente pode estar contribuindo com vocês aí, para agradecer o apoio que vocês têm dado, a moral que vocês têm dado aqui pro canal, que o canal é recente, o canal é novo, mas tem crescido dia após dia cada vez mais, beleza? Agradeço de coração. E é isso, família, então até o próximo vídeo, sem mais delongas. Avante palestra, os porcos é louco, tamo voando. Segura nós, mídia, segura nós, gambazado, segura nós antes. Até o próximo vídeo, é nóis. Um abraço pra toda a porcada aí, tamo junto.